boa noite, meus consagrados. Tudo tranquilo no quilo? Aqui quem vos fala sou eu, mais um Lucas, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal sensacional que deixa vocês mais felizes. Isso que é verdade, por favor, nunca pedi nada. Mentira, você pede inscrição, você pede like, você pede tudo, cara. Mano, nem o meu drama você deixa fazer em paz, velho. Puta merda. Aqui no canal Nani. Hoje a gente vai discorrer sobre um anime do estilo shoujo, que é dos estilos que eu falei no vídeo anterior, e provavelmente fez parte da infância de uma parte da galera da minha idade, e a gente vai falar um pouquinho sobre Sakura Card Captors. Mano, é óbvio, tá no título do vídeo, né? Mano, só vaza, velho. Só vai embora. Vai, tá bom? Vai, chispa daqui. A Sakura ela foi criada pelo grupo Clamp e ela teve o seu mangá dividido em 12 volumes, sendo publicada na revista Nakayoshi de 1996 a 2000. Então o estúdio Madhouse ele adaptou uma série de animes que foi dividida em 70 episódios e 3 temporadas. Alguns países como Estados Unidos e Canadá, o anime acabou sofrendo alguma adaptação e uma americanização, com algumas modificações no enredo inclusive. Na comemoração de 20 anos do mangá, em 2016, para surpresa de todos, a Clamp lançou uma continuação de Sakura com o nome de Clear Card Rain, que foi lançado como anime em 2018. Sakura Card Captors, ela conta a história de Sakura Kinomoto, uma menininha de 10 anos que habita na cidade fictícia, com uma terra em formato de rosquinha, de Tomoeda, uma cidade bem próxima a Tóquio e é onde a trama inteira se passa. Então ela acaba encontrando um livro meio diferenciado, só que a Sakura percebe que ela acaba abrindo o livro das cartas Clow, e elas são espalhadas pelo efeito da carta Vento por toda a cidade de Tomoeda. Porém, ela liberta também o Ursinho Quero. Brincadeira, ele é o guardião das cartas Clow. Então, a trama se desenvolve em torno da captura das cartas. Cada uma delas tem um efeito e um pensamento diferente. Sim, cartas têm sentimentos, diferente da pessoa que despedaçou seu coração. E, como em todo bom mangá desse estilo, com a ajuda de seus amigos, como a melhor amiga da Tomoe, cara, a pessoa é tão amiga, né? Mas tão amiga que ela costura roupas aí, pra melhor amiga dela. Tipo, que roupas assim que, se você olhar assim para essas roupas pesadas e que demoram horas pra serem feitas, você fica tipo, porra, amizade 10, mano. E então, ela vai em busca de recuperar as cartas Clow e de sua transformação. Assistam pra saber qual transformação é essa. Não vou ficar dando spoiler aqui não. Mas será que a magia com cartas é algo recente ou é algo que vem de muitas gerações e muitos séculos atrás? Muitas vezes as cartas têm uma história e algum significado por trás delas, mas não necessariamente uma magia. Como por exemplo, a gente pode citar o tarô. Existem algumas teorias de quando surgiu o tarô e de onde. Alguns acreditam que o tarô tenha surgido no Egito, porém foram encontrados pratos com desenhos parecidos ao que se consta nas cartas de tarô. Viu? Até as mães egípcias gostam de fazer um prato bonito para pôr na mesa quando tem visita, né? E a outra lenda diz que o tarô surgiu com o livro de Thoth, ou Hermes, de acordo com a mitologia grega. A história ela conta que após a biblioteca de Alexandria pegar fogo, os velhinhos sábios queriam passar conhecimentos para gerações futuras, sem correr o risco de os cristãos ortodoxos pegarem e destruírem seus trabalhos da época. Então o que eles fizeram? Eles criaram um livro que acabava por ilustrar as verdades mais profundas que permeiam a humanidade. Como por exemplo a verdade que conta que você não é capaz de lamber o seu próprio cotovelo. E nos séculos XIV, essas cartas chegaram à Europa como uma espécie de jogo recreativo. Só que essas mensagens elas acabaram sendo desvendadas ao longo do tempo. E, como eu disse anteriormente, o tarô ele não é um baralho de cartas com magia necessariamente. Não é um guia que vai, né, te apontar uma direção precisa qual você tem que seguir, ponto final. Isso é como a mãe diz pra você lavar a louça. E você tem que fazer, porque senão, ó... Então, quando você faz uma consulta, o especialista ele vai te fazer uma análise, vai te levar reflexões, a não ser que você seja um vampiro, obviamente. E vai te dar as opções, só que no final a decisão final é sua sempre, sobre o que você quer fazer com isso, sobre quais informações que o especialista vai te passar. E existem vários tipos de tarô, mas eles buscam sempre o autoconhecimento. Os bem famosos são o tarô de Marsella, que é o que traz as imagens mais famosas do tarô, o tarô mitológico, que acaba trazendo mitos gregos em suas cartas, aprofundando ainda mais a leitura das mesmas, e o tarô egípcio, que possui ícones relacionados à cultura das lendas do Egito. Shuripa. O baralho ele é composto por 78 cartas, sendo dessas 22 chamadas de arcanos maiores e as outras de 56 não, né? As outras 56 de arcanos menores. Mesmo que não tenha sido a intenção da Clamp
pode-se perceber algumas dessas relações no modo como a Sakura usa as cartas. Isso já é mais uma percepção e teoria minha, tá? E as cartas, elas têm um significado e uma habilidade, por assim dizer. Então, combinadas, elas podem ser a solução para uma situação em que a Sakura esteja passando dentro da obra. Mas cabe a ela saber qual usar, em que momento e como usar para solucionar esse mesmo problema. Outro aspecto bem interessante que eu gosto de destacar são a presença de algumas cartas específicas que são relacionadas aos elementos. Os elementos sempre estiveram presentes na nossa cultura e nossa mitologia. Os deuses gregos, por exemplo, por mais que não fossem considerados, né, os deuses de certos elementos específicos, mas elementos eles estão presentes dentro da sua mitologia, né? O Zeus é o deus dos céus e dos raios, então ele pode ser facilmente comparado ou designado ao elemento ar. O Poseidon, deus dos oceanos, sendo fortemente ligado ao elemento água e assim por diante. Os elementos, eles são fontes de inspiração para a criação de várias obras e personagens, até porque a natureza é algo que sempre está, ou pelo menos deveria estar, próxima de nós. Alguns exemplos de como os elementos são fontes de inspiração é o Avatar, tanto a lenda de Aang quanto a lenda de Korra, ou Korra, que com certeza eu vou falar aqui nesse canal maravilhoso futuramente, e é uma animação que eu gosto muito, então com certeza eu vou trazer ela em breve para vocês aqui no canal. A criação das habilidades da personagem Kiana de League of Legends, as combinações em Genshin Impact, as combinações elementais no caso, e também as várias referências em jogos de RPG, por exemplo. E a utilização da transformação dos elementos, as transformações de uma coisa natural em outra, exige desde que se conhece, por exemplo, a alquimia. A transformação do metal no metal nobre, que é o ouro. Aquele metal das armaduras douradas do pessoal, que são os loucos dos signos. A transformação, ela está sempre presente quando se tratam dos elementos. E isso no anime de Sakura Card Captors, ele é bem presente. Algumas das cartas relacionadas a certos elementos dão força ao Quero, por exemplo. E dentro da obra, as relações entre os personagens acabam sofrendo transformações entre elas. Até as cartas sofrem transformações. Para mais detalhes, ligue para 0800 5252 assistaamanime.com. E muitas das vezes são as cartas elementais, como a carta Vento, que auxiliam a Sakura na transformação dessas situações. E só para fazer um adendo aqui, uma das coisas, até peço um pouco de desculpa pela minha voz, que eu tenho gravado direto aqui pra vocês, tô fazendo um compilado bem legal. E uma das coisas com quem eu quero trabalhar lá na frente, né, quero fazer curso de teatro, ou fazer curso da própria coisa em si, de dublagem. E o Quero era um dos personagens que eu gostava de imitar, então eu achava muito legal, né, ouvir a voz dele, conseguir replicar, achava isso muito legal, então diga nos comentários se você acha que a minha imitação do Quero tá parecida, pra quem conhece o Quero de Sakura Card Captors. Sakura, me dê um pedaço de bolo! Bom, aí fica a critério de vocês comentar, dizer se ficou legal ou não. Eu acho que essa é uma das minhas melhores imitações, a melhor de todas é a do Stitch, mas eu não vou fazer agora. Espero que vocês tenham gostado da minha pequena apresentação no meio deste vídeo. Agora voltando ao conteúdo. Agora a gente vai fazer um ponto sobre o nome do anime, no caso o nome da própria protagonista, né? Sakura para os nipônicos são as árvores das flores de cerejeira, que é uma das árvores mais representativas japonesas. A entrada da primavera é sempre esperada pelo povo japonês, pois os mais de 200 tipos de sakuras enfeitam o país. Existe um fenômeno chamado de Sakura Zansen, que é onde o florescimento das sakuras pelo Japão sobe o Japão inteiro, começando pelo sul, numa região próxima de Okinawa, e indo até Hokkaido, no norte do arquipélago. E muitos turistas, eles fazem roteiros para acompanhar essa mudança de paisagem no país. E existe inclusive uma lenda que diz que uma princesa desceu dos céus e pousou em uma cerejeira. Ou seja, o nome Sakura é uma derivação do nome da princesa Konohana Sakuya Hime, ou seja, princesa das árvores das flores abertas. Existe também até uma prática para a observação do florescimento das sakuras, que se chama Hanami. E em cada região, o espetáculo do florescimento dura apenas 2 semanas, e as pessoas elas contam com a ajuda do pessoal da meteorologia japonesa para identificar qual é a época do florescimento. Geralmente o Hanami é celebrado com um piquenique, sake, e para os mais desinibidos até aquela dancinha para celebrar o momento. Tipo, quando você tá por um fio de passar de ano, aí você tira aquele 6 suado, aí você faz aquela dancinha assim, tipo, ai meu Deus, não vou precisar repetir a 6ª série. E ela inclusive já teve várias mudas, né, distribuídas pelo governo japonês para outros países como uma forma de celebração de amizade, como para os Estados Unidos e para o Brasil também, por exemplo. Por exemplo, aqui na minha cidade, eu sou de Curitiba, tem sakuras, né, tem flores de cerejeira no Jardim Botânico, e recentemente eles plantaram mais algumas, né. Se eu não estou enganado, na Via Expressa, ou próxima da Praça do Japão,
E é muito legal, porque a árvore realmente é muito bonita e é muito legal de ver o crescimento dela, ver ela florida assim, é realmente um negócio muito diferenciado, assim. Então é uma coisa que vale a pena ter na cidade e é muito bonito mesmo. E a sakura, ou sakura, ela tem muitas utilidades para os japoneses. Nos séculos 16 e 17, por exemplo, a madeira era utilizada para a impressão dos ukiyo-e e também é utilizada para a fabricação de móveis, né? E as flores elas podem ser utilizadas para fazer chá, chamado de sakura-yu, também usados em casamentos para desejar boa sorte e felicidades ao casal. E também são usados para fazer doces, bebidas e alguns pratos que ganham ou em sabor ou em formato como homenagem. E pelo fato de as flores não durarem muito tempo nos galhos, a imagem da sakura foi muito associada aos samurais, que sempre estavam dispostos a dar sua vida quando necessário, né? Tendo a sua vida tão breve quanto a flor de cerejeira. A sakura também tem dois simbolismos, e o mais engraçado é que são opostos. A sakura antigamente era considerada um símbolo de amor, onde as mulheres elas, colocavam, por exemplo, galhos de sakura para enfeitar os cabelos, e significava que elas estavam em busca do amor. No teatro kabuki, era comum o bairro das geishas ser ilustrado com folhas de cerejeiras. Porém, alguns acreditam que as sakuras são a conexão desse mundo com o mundo dos mortos, e que as almas são absorvidas pelas sakuras. Então, um galho quebrado poderia significar a aproximação do Grim Reaper na sua vida. Engraçado não, né? O negócio. E o último detalhe que eu acredito ser muito legal de destacar é que as cartas como fontes mágicas também já foram fontes de inspiração para a criação de outras obras ou personagens também. Veja, por exemplo, o Uno, que tem a magia de acabar com a amizade apenas com 5+4. Ou, por exemplo, Yu-Gi-Oh!, que poderia ser uma das maiores referências nesse assunto. E na criação de personagens, por exemplo, a gente poderia citar Basil Hawkins, de One Piece, que ele é mais ligado ao tarô, que a gente já falou anteriormente, ou Twisted Fate, que também é do LoLzinho e que acaba utilizando as cartas dele como a saída de sua magia. As cartas, a magia, a alquimia, elementos e representações, elas são inesgotáveis fontes de inspiração para as histórias, lendas e mitos. Em muitos casos são histórias que nos levam a outro mundo, que nos fazem viajar ao desconhecido. Sakura Card Captors para mim é um anime nostálgico, pois eu assisti muito quando eu era muito novo. Ela traz uma história simples de acompanhar, sempre com um bom alívio cômico, e é uma trama que, apesar de simples, ela é muito bem construída, né? E eu sempre gostei de magia, né? Assim, eu gosto de Harry Potter, como você adivinha. E dessas interações que eu falei um pouco sobre a questão da transformação das coisas, né? Como é que eu posso dizer? Então, pra quem gosta de um toque de magia, de algo que seja leve para assistir, com uma narrativa simples e bem construída, eu recomendo que você veja ou reveja Sakura Card Captors. Bom, meus consagrados, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise. Hoje eu resolvi trazer um pouquinho da história do tarô, que pode ser uma grande referência, né, na utilização de cartas como leitura de situações, muitas vezes também em associação com a magia, e trazer essas relações. Eu achei interessante pontuá-las para vocês. E como de praxe, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder os próximos, né? Deixa aquele like para dar aquela força ao algoritmo para esse conteúdo chegar em muito mais pessoas. E eu dei uma olhada nas cartas, né? E eu vi um futuro brilhante que espera para aqueles que seguirem esses passos. Mas a decisão final é sempre de vocês. E é isso, meus consagrados. Até o próximo vídeo.